A ex-esposa do bilionário Bill Gates, Melinda, expôs o seu ex-companheiro após denúncias sérias envolvendo traições dele e os arquivos Jeffrey Epstein. Pois é, hein? O que dizer? Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, a questão da Melinda Gates, o que apareceu nos arquivos Epstein É é nojento. pesado. É pesado. É nojento, gente. O Bill Gates já se manifestou também, tá, gente? A gente vai mostrar uma entrevista que a Melinda Gates. Melinda Gates, para quem não sabe, é namorada, ex-mulher, ex-esposa do Bill Gates de juventude, fundadora. Ela não chegou a fundar a Microsoft, mas trabalhou com ele na Microsoft, fundadora da fundação Bill e Melinda Gates. Tinha negócios com ele, ficou bilionária com ele e foi revelado nos e-mails do Jeffrey Epstein que não só o Bill Gates traía ela com garotas russas, como ele teria contraído uma doença sexualmente transmissível, Sofia. E aí a repórter da NPR perguntou para ela a respeito disso, nesse programa Wild Card. Vou tentar, eu vou mostrar e vou parar alguns momentos para traduzir, tá, gente? The emails in the files suggest that Bill Gates had additional affairs and that he tried to get medication to treat a sexually transmitted infection. Os e-mails de Epstein mostram que Bill Gates tinha relações extraconjugais e contraiu uma doença sexualmente transmissível. And that he was going to give you the medicine without you knowing. E que ele teria tentado medicar a Melinda sem o consentimento dela. O que é um absurdo, né, Sofia? Já começa por aí. Sem que ela soubesse, né? E assim, me pegou olhando, Pedro. Eu já tinha ouvido essa história, eu não tinha visto a entrevista em si. Como a expressão da Melinda muda a hora que começa a falar desse assunto, né? Uhum, exatamente. Ela muda. Porque é uma coisa que as pessoas precisam saber, tá? O Bill Gates sempre foi esse cara oportunista do ponto de vista de mercado, né, Sofia? Sempre quis ser um monopolista no mercado de software. Mas ele, justamente por ser um cara que conseguiu muito dinheiro, ele tinha admiração da esposa dele, né? Eles eram parceiros ali. E assim, é uma baixaria completa isso aqui. His representative has said all of this is false. Emails in the files suggest that Bill. I wonder what. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, desculpa, hein? It is not on you to have to respond to the detail you knowing. His representative has said all of this is false. Seus advogados disseram que tudo isso é falso. It is not on you to have to respond to the details of that alleged behavior. Não é sua responsabilidade responder pelos atos dele, pelos comportamentos dele. But I wonder what your dominant emotion is when you read these news articles with the. Eu tento imaginar qual é a sua reação ao ler essas notícias. These details. Sad. Just unbelievable sadness. É triste, é só inacreditavelmente triste. Unbelievable sadness, right? And again, I'm able to take my own sadness and look at those young girls and say, my God, how did that happen to those girls, right? E eu pego toda a minha tristeza e me pergunto, o que aconteceu com as jovens garotas? São garotas russas com quem o Bill teria se relacionado de acordo com as mensagens. And so for me, it's just sadness for, I left my marriage. I had to leave my marriage. I wanted to leave my marriage. I had to leave I felt I needed to eventually leave the foundation. So it's just sad. That's the truth. E eu tive que deixar o meu casamento. Eu tive vontade de deixar o meu casamento. Tive vontade de deixar a fundação. E essa é a verdade. Right? And it's kind of like, at least for me, I've been able to move on in life. E por isso eu tive que seguir em frente. A defesa do Bill Gates primeiro negou, depois ele pediu desculpas, Sofia. E aí tem a nota aqui do G1. Me arrependo de cada minuto que passei com ele.
Bill Gates pede desculpa por relação com Jeffrey Epstein, fundador da Microsoft, diz que participou de jantares com financista porque ele poderia ajudar a angariar fundos para a saúde global. Quer dizer, você faz um jantar por filantropia e sexo com jovens russas, Sofia? Enfim, vamos lá. Bill Gates afirmou que se arrepende profundamente de ter mantido contato com Jeffrey Epstein e classificou a relação como um erro. Em entrevista a um canal de TV australiano, o fundador da Microsoft disse que foi tolo em passar tempo com um financista. Eu fui tolo de passar tempo com ele, declarou Gates. Cada minuto que passei com ele eu me arrependo. Segundo o bilionário, a aproximação foi um beco sem saída e hoje ele lamenta ter se envolvido. O nome de Gates aparece em documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos nesta sexta. O filântropo diz que conheceu Jeffrey Epstein em 2011 e que ao longo de cerca de 3 anos participou de jantares com ele por acreditar que conseguiria ajuda para levantar doações para iniciativas de saúde global. Ele conhecia muitas pessoas muito ricas e dizia que poderia convencê-las a doar dinheiro para a saúde global, comentou o filântropo. Gates também negou alegações associadas ao seu nome. De acordo com ele, um suposto e-mail atribuído a Epstein, que mencionaria seu nome, nunca foi enviado e teria conteúdo falso. Aparentemente, Jeffrey escreveu um e-mail para si mesmo, esse e-mail nunca foi enviado e o conteúdo é falso. O empresário afirmou ainda que sua relação com o financista se limitou a encontros para jantar. É fato que eu estive apenas em jantares, nunca fui à ilha e nunca conheci nenhuma daquelas mulheres, declarou em referência às acusações envolvendo o financista. Ao ser questionado sobre o impacto das novas revelações, Gates disse não se incomodar com o julgamento público. As pessoas devem manter outras pessoas bem-sucedidas em um patamar de exigência muito alto. À medida que esses documentos forem divulgados, eles serão examinados de perto, afirmou ele. Na terça-feira, a ex-esposa do criador da Microsoft, Melinda Gates, afirmou que o ex-marido precisava dar respostas sobre as citações ao nome dele na investigação sobre o esquema de abuso sexual comandado por Epstein. As declarações foram feitas em uma entrevista ao podcast Wildcard, da emissora americana NPR. Segundo os arquivos, Epstein sugeriu em um e-mail que Gates se relacionou com mulheres russas enquanto ainda era casado e contraiu uma infecção sexualmente transmissível, uma IST. Ainda de acordo com as acusações, Gates teria tentado medicar Melinda com medicamentos para tratar doenças sexualmente transmissíveis sem que ela soubesse. Um porta-voz do fundador da Microsoft afirma que as acusações são absurdas e completamente falsas. Durante a entrevista à NPR, Melinda disse ter vivido momentos muito dolorosos no casamento e afirmou que a revelação de novos detalhes do caso Epstein a fez relembrar desse período. Então, quaisquer perguntas que ainda existam, coisas que eu ainda nem consigo começar a saber completamente, essas perguntas são para aquelas pessoas e até para o meu ex-marido. Eles precisam responder por isso e não eu. E eu estou muito feliz por estar longe de toda aquela sujeira, concluiu ela. Sofia Labanca, dá para engolir essa resposta do Bill Gates? Não. O Bill Gates é uma pessoa que eu vou dizer pra você que pra mim é o melhor, é o exemplo mais bem acabado do bilionário que fez uma lavagem da sua própria imagem, né? Porque quem lembra do Bill Gates na década de 90, e aí eu estou entregando a idade, vai lembrar que o Bill Gates ele tinha uma imagem extremamente negativa naquela época, por ser um cara que perseguia um monopólio a qualquer custo, destruindo tudo que tivesse pela sua frente. A tal ponto que ele chegou a levar a torta na cara no meio da rua, do tanto que as pessoas desgostavam dele, né? E daí, a certa altura, ele resolveu que iria fazer uma lavagem da sua imagem e começou a investir em filantropia, começou a fazer palestras sobre o desenvolvimento sustentável e sobre o meio ambiente, etc. E tudo isso para criar uma imagem mais positiva, e ele conseguiu até certo ponto criar essa imagem mais positiva, claro, com muito apoio de uma mídia, de uma imprensa que já tende, né, especialmente nos Estados Unidos, a querer pintar bilionários com uma imagem positiva. Só que se você olha para além desse verniz, você vê que ele nunca mudou. Não. A sustentabilidade dele, por exemplo, é escrever livros sobre geoengenharia, uma coisa que a maioria dos cientistas sérios vai dizer que é uma ideia de jirico. A questão da filantropia dele
muitas vezes coisas que era dinheiro que é enviado para ONGs, etc., que vão investir em coisas que são do próprio interesse dele. Isso quando não estão comprando produtos dele próprio, sabe? Então acaba sendo muito mais uma manobra de evasão fiscal e uma manobra de marketing do que filantropia de verdade. Então qualquer coisa para além desse verniz mostra que o Bill Gates nunca deixou de ser aquele cara extremamente agressivo e ambicioso, ganancioso, melhor do que ambicioso, ganancioso, lá da década de 90. E o que a gente Uhum. tá vendo aqui com o caso Epstein é só confirmação disso. Apesar de todo o esforço que o Bill Gates fez de criar uma imagem positiva, isso nunca foi quem ele foi. Não. E, sinceramente, eu mantenho a minha posição aqui, que eu já expressei outras vezes aqui no Meteoro, de que só tem duas formas de uma pessoa ficar rica. Mas quando eu tô falando rica, é rica mesmo. É Bill Gates nível de rica. Não tô falando classe média Bilionário. alta, né? É bilionário, exatamente. Só dois jeitos. Sendo filho da puta ou herdando de filho da puta. Não vou falar Virar uma mais, o vírgula jurídico não sonora. deixa. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui. Chat, digam qual das alternativas o Bill Gates se encaixa, segundo a Sofia. Vocês vão dizer, ela não precisa dizer. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saem daí que a gente já volta com mais notícias.